a casa já está hipotecada, me dá os teus filhos. E aqueles homens, aqueles judeus ricos faziam que os filhos trabalhassem como escravos, e a lei falou, não faz isso, se eles estão pobres, não trabalhem, são povo, nós somos o mesmo povo, nós somos o mesmo sangue, não pode ser, faça com que ele trabalhe como um trabalhador contratado, um residente temporário, para que ele trabalhe até pagar o ano, chegar até o ano do jubileu, em Levítico, fala sobre o ano do jubileu, e depois de 50 anos de trabalho, 50 anos de dívidas, quando chegava esse momento, todas as dívidas eram perdoadas. Então, quando passava 50 anos, a lei mandava perdoar todas as dívidas, seguindo alguns critérios de regras. A dívida só caducava em 50 anos naquela época. Houve esse grande clamor então, e a partir do versículo 6, irmãos, nós vamos ler, Neemias então convoca uma grande assembleia, Neemias convoca todo aquele povo e fala, não, nós precisamos acertar isso. Eu não sabia que isso estava acontecendo, na verdade, Neemias, nós vamos ver durante o capítulo 5, também fazia empréstimos, porque a lei permitia, mas Neemias não cobrava o juro, porque os juros eram proibidos pela lei, e aqueles homens estão reclamando disso, os caras estão explorando a gente, Neemias, demais, exploração total. O versículo 6, irmãos, diz o seguinte, quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles, e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos a outros povos, agora vocês estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão de ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Versículo 9, por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo, vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros, devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Versículo 12, e eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e o fiz declarar sobre juramento, que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto, e disse, Deus assim sacuda de sua casa, e de seus bens, todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Neemias fica furioso quando ouve o relato, e nós vemos na história do cristianismo outros homens que ficaram muito irados. Nós lembramos de Moisés, quando desce do Monte Sinai com os mandamentos, e vem o povo ali, nas orgias, tocando Naldo, tocando Anitta, e adorando aquele bezerro de ouro. Moisés quebra tudo ali e fala, não, é impossível, fui lá buscar as leis, falar com Deus, esse bando de encapetado, não pôde se esperar que eu voltasse. Jesus em outro momento lá no templo fala, não, pelo amor de Deus, os caras estão vendendo coisas aqui, fazendo barganha, estão pegando ali a oferta e falando, não, isso aqui é o seguinte, tem um problema na repimboca da parafuseta da tua ovelhinha, a tua não serve, tem que comprar a minha. E comprar na porta é sempre mais caro, né? Você for no estádio, vai comprar na porta, tem que comprar antes. Jesus se ira também, e Neemias agora fica irado, mas não peca, como nos ensina Efésios 4:26 e Salmo 4:4, você pode se irar, mas não peque. Por certo, Neemias, com toda essa ira, e por entendermos que durante todo o seu livro, nós vemos Neemias orando, falando com Deus, Neemias ora também, e considera, e o versículo 7 diz, Neemias que relata, diz, eu fiz uma avaliação de tudo, e convoco uma grande assembleia,
confronta publicamente as pessoas, cujo egoísmo, que nós falamos lá no começo, que é a porta para o inferno, havia criado toda essa situação. Do versículo 7 a 11 nós vemos Neemias repreendendo essas pessoas, falando das transações financeiras, dos ricos. Vocês estão fazendo uma coisa desumana, contra a diplomacia pública, está tudo errado. E nós vemos Neemias se preocupar com uma outra situação, irmãos. Quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias sabe que muitos judeus eram escravos de outros povos. Muitos judeus estavam sendo escravos, e Neemias começa então o processo de comprar esses homens de volta, comprar esses escravos de volta. E agora ele está falando, nós estamos comprando nossos irmãos de volta, e vocês estão fazendo esses irmãos escravos de novo? Não pode ser. Depois Neemias se preocupa então com o empobrecimento daqueles que já eram carentes. Os que eram pobres estavam ficando mais pobres. Isso precisaria cessar imediatamente para que houvesse uma generosidade positiva e fraternal no meio daquele povo. Neemias então apela primeiro para o amor. Depois ele apela para a palavra de Deus. A lei de Moisés diz que vocês não podem cobrar juros. Além disso, irmãos, é algo interessante que um dos teólogos que eu estudei pontua é o seguinte: muitas vezes nós achamos que separar nosso dízimo, separar nossa oferta, é aquilo que nós fazemos, isso nos exime de qualquer outra responsabilidade com os outros 90% do nosso dinheiro. Mas na verdade, eu ouvi muitas outras pessoas falar sobre isso, quando falam de dízimo e oferta, é que, irmãos, nós somos mordomos de Cristo. Tudo que nós temos é de Deus. Nós estamos aqui como mordomos. Não é só 10% da nossa renda, do nosso dinheiro que é de Deus, mas é 100%. E administrar isso de uma maneira coerente faz parte do compromisso que nós temos, como cristãos, como filhos de Deus. Tudo na nossa vida deve ser para a honra e glória do Senhor. E se de alguma maneira os outros 90% do seu dinheiro está sendo administrado de uma maneira que não é para a honra e glória do Senhor, é importante que você reflita junto comigo nessa noite. E é o que aqueles homens faziam. Não, nós já damos nosso dízimo, nossa oferta, o resto do nosso dinheiro eu vou emprestar do jeito que eu quiser, vou cobrar juros, vou lucrar. Neemias apela para a palavra de Deus, a lei manda não fazer isso. Depois, no versículo 8, ele apela para a lembrança do propósito que Deus tinha para Israel. Ele fala, nós estamos comprando de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Ele fala ali, irmãos, não é isso que Deus quer para nós, está tudo errado. Quarto, ele apela para o testemunho no versículo 9, olha que coisa feia, ele fala, vocês estão fazendo isso e mostrando isso para os outros povos, para os nossos inimigos. Testemunho que nós estamos dando é ridículo diante de nossos vizinhos gentios. Quinto, ele apela para suas práticas pessoais e fala, eu também emprestava dinheiro, mas não cobrava juros. Mas eu também vou perdoar quem me deve dinheiro. É isso que ele faz. O primeiro exemplo, então, é dado por Neemias. Em sexto, ele apela para a lembrança do julgamento do Senhor. E no versículo 12 e 13, ele fala, vocês estão fazendo um acordo comigo aqui perante Deus. E ele sacode suas vestes, simbolizando que aqueles homens seriam sacudidos por Deus se de alguma maneira não cumprissem o que estavam acordando com Neemias. E o versículo 13, ele faz isso. Depois, diz assim, também sacudi a dobra do meu manto. Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Diante disso, todos aqueles homens disseram amém. E louvaram o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Neemias tem uma atitude, irmãos, extremamente difícil de ser tomada. Ele se posiciona contra todo aquele povo, repreende todo o povo no momento crucial da reconstrução de Jerusalém, com o risco de perder muitas pessoas que, não gostei do que Neemias falou, vou continuar aplicando juros, vou embora. Vou embora, vou parar de reconstruir esse muro, que ele procure outras pessoas para ajudar. Às vezes, irmãos,
Nós falamos, colocamos, pontuamos, através da palavra de Deus, através da direção que o Espírito Santo nos dá, e muitas vezes, algumas pessoas ficam chateadas, incomodadas, esquecem que olhar para as nossas dificuldades, como Silinhas falou aqui, cada um de nós com certeza tem um esqueleto no armário, algo que de alguma maneira nós precisamos consertar, nós precisamos corrigir, e muitas vezes algumas coisas são pontuadas e nós, isso me ofendeu, não vou me vir mais na igreja. O irmão falou lá que eu tenho que deixar o álcool, o cigarro, o vício, o sexo antes do casamento, não gostei, vou para outra igreja que me permita fazer isso.